8 horas, 2 minutos, quase 3, hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP, o Felipe Loureiro. Professor, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN, Mona Lisa falando, me ouve bem? Escuto muito bem, Mona Lisa, boa noite a todos e todas. Boa noite, fique à vontade se quiser me chamar de Mona, tá tudo certo. Mona Lisa é muito grande e às vezes parece que é bronca, mas professor... Vamos lá. Um dia de anúncios de sanções, importantes, e as principais lideranças mundiais, todas com o mesmo discurso em relação ao alerta dessas sanções, Eles pontuam, essas lideranças pontuam que é só o começo. Pode vir e muito brevemente, muito mais. Quero começar por aí o papo. Pode ser, professor? Claro. Na realidade, a gente já imaginava que sanções viriam, talvez de maneira gradual, por parte de Grã-Bretanha, da União Europeia e dos Estados Unidos, diante do ato que a Rússia realizou ontem, de claramente uma violação da soberania ucraniana e desrespeito ao direito internacional. No entanto, me preocupa o fato de que a gente sabe que a Rússia já imaginava, em particular o presidente Putin e o círculo político próximo a ele, já estavam bastante preparados para esses tipos de ações, inclusive sanções contra indivíduos poderosos e riquíssimos dentro da Rússia, e mesmo no que se refere ao sistema bancário. É óbvio que vai acabar causando efeitos importantes, mas não me parece que essas sanções, mesmo passando por um nível mais significativo, vão conseguir impedir o Estado russo de realizar os atos que aparentemente vai realizar na Ucrânia de desrespeito à soberania ucraniana. Eu só destacaria, Mona, um elemento que eu acho que é importante, que é o anúncio alemão de suspender a certificação do gasoduto a Rússia à Alemanha. Esse é um elemento importante, porque o setor de energia, o setor de gás é um setor fundamental da economia russa, ele é responsável por uma parcela muito significativa das exportações do país, e ali a gente tem um elemento que pode ser importante caso ele seja expandido de maneira mais significativa. Sim. Quando a gente olha para o acirramento dessa tensão que a gente pontuou mais fortemente ontem, estamos acompanhando hoje, várias lideranças também e especialistas dizem que Putin está provocando, que é algo que ele está fazendo propositadamente, é uma provocação, esperando então uma reação para uma ação que ele sempre quis desde o primeiro momento. Quero a sua análise também sobre o que seria, então, essa provocação ali com o envio de tropas, a declaração ali, o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas, todo o contexto de ontem para cá, professor. Mona Lisa, eu acho que é importante a gente dar alguns passos para trás e se perguntar quando que essa crise começou. Essa crise começou basicamente no final do ano passado, se a gente for olhar para setembro, outubro, esse não era um tema efetivamente em pauta. Começou no final do ano passado, quando a Rússia começou a realizar uma concentração militar absolutamente sem precedentes em torno da Ucrânia. Uma concentração militar que é muito significativa, porque a Rússia deslocou equipamentos e tropas militares de distritos militares muito distantes da Ucrânia para a fronteira ucraniana. Então é algo muito difícil de a gente considerar que é algo normal, já no final do ano passado. Aí vem a questão dos exercícios militares, ou seja, a ideia de que os exercícios terminariam e as tropas e os equipamentos, principalmente no caso da Bielorrússia, sairiam depois que esses exercícios acabassem. Não aconteceu isso. E aí todo um contexto que é mais de curto prazo, que vem do final de semana, principalmente a partir de sexta-feira, de uma narrativa de que a Ucrânia estaria preparando um ataque contra as repúblicas separatistas, de que a Ucrânia estaria cometendo genocídio. A palavra genocídio, ela virou, digamos, denominador comum em muitas mídias russas sobre o que estaria acontecendo em Donetsk e Lugansk. A questão de supostamente tropas ucranianas terem penetrado em território russo, enfim. Ou seja,
algo que não havia nenhum tipo de evidência, né? É muito difícil observadores imparciais chegarem, né, nos territórios dessas repúblicas, né? Os monitoradores, por exemplo, da Organização para a Cooperação e Segurança da Europa, muitos deles saíram da região, então a gente não tem como comprovar esses fatos. E aí você tem a decisão dessas lideranças das repúblicas de evacuar dezenas de milhares de famílias de civis, e a Rússia, né, recebendo essas famílias, inclusive com subsídio, com toda uma estrutura para receber refugiados. Diante de todos esses sinais, né, e tendo uma questão lógica, como é que a Ucrânia, né, que está sendo cercada por quase 200 mil tropas, vai exatamente nesse momento decidir atacar as regiões separatistas? Não faz o menor sentido. Então, quando a gente junta todos esses sinais, entramos no ponto que você trouxe, Mona. Ou seja, há uma clara, né, orquestração por parte do Estado russo para, digamos, justificar, criar um pretexto para invadir a Ucrânia. É isso que está acontecendo e, de fato, né, a inteligência norte-americana e a publicização da inteligência norte-americana, algo que a gente não via nesse nível, né, pelo menos desde o contexto do ápice da Guerra Fria, acabou mostrando efetivamente que estava correto. Os fatos são tão difíceis, né, da gente acompanhar no dia a dia, porque até num momento, até erroneamente, a gente até na cobertura, claro que pela reiteração da frase, o presidente Joe Biden, as autoridades falavam, é iminente, a Rússia vai fazer algo para logo, a qualquer momento. E a gente até, às vezes, aqui perguntava para o Lorival, enfim, para os nossos entrevistados, mas como é que pode esse iminente a todo momento, a qualquer momento? De fato, algo estava sendo ali arquitetado, sendo feito, e agora a gente entende, né, hoje, desde ontem mais especificamente, ou nas últimas horas, nas últimas 72 horas, o que já estava apontado lá há algumas semanas mais fortemente, quando o presidente americano e outras autoridades americanas começaram a abrir a história para a gente, para o mundo olhar melhor, vamos dizer assim. Professora, a nossa analista Renata Agostini também participa do papo. Renata, por favor. Obrigada, Mona. Professor, a gente viu hoje o anúncio de novas sanções e me parece que o ponto que se coloca agora dá para já se medir o tamanho do estrago, ou seja, o quanto que essas sanções vão de fato causar ali complicações para a Rússia e o que entre esse arsenal que foi colocado, né, nesse primeiro momento, onde que está ali a maior ameaça para a Rússia, claro? Eu acho que na verdade, como o próprio Lorival falou anteriormente, eu acho que as sanções elas vão ter um impacto mais de médio prazo, né? Elas são um mecanismo de dissuasão, né, dentro das relações internacionais extremamente importante quando você tem estados que realizam o que a Rússia vem realizando, mas é fundamental sempre a gente ressaltar o quanto a Rússia, desde 2014, vem ampliando significativamente a sua resiliência frente ao sistema econômico internacional. Então, quando a gente compara, por exemplo, as reservas internacionais russas de 2014 para hoje, a diferença é muito significativa. Quando a gente olha para as transações econômicas russas, né, fora da área do dólar, também cresceram de maneira importante. Quando a gente olha para a balança comercial russa, quando a gente olha para projetos de substituição de importações de itens que antes eram importados e começam a ser produzidos domesticamente. Então, hoje a Rússia, ela tem realmente uma resiliência para aguentar sanções, que é uma resiliência importante. Eu acho que a variável-chave, né, para além, evidentemente, de a gente saber se essas sanções vão se ampliar de acordo com as ações russas, é como a China vai se portar. Eu acho que essa é uma variável fundamental, né? A China deu algumas sinalizações ambíguas, a meu ver, apesar daquele manifesto importante, né, de aliança entre o Putin e o Xi Jinping durante a abertura das Olimpíadas de inverno de Pequim. O ministro das Relações Exteriores da China, na Conferência de Segurança de Munique, que aconteceu no final de semana, reiterou muito a questão da necessidade do respeito à integridade territorial e à soberania, e mencionou a Ucrânia especificamente, né? Então, a China seria muito importante para furar esses bloqueios de sanções do Ocidente, caso ela embarque numa aliança mais próxima à Rússia, e aí isso representaria um terremoto na geopolítica global, né? Mas ainda não temos, eu ainda acho que é um elemento importante e talvez seja o elemento mais importante de dissuasão contra a Rússia. A gente tem que olhar como a China vai se portar, isso é fundamental para a gente pensar nos próximos passos que o Putin deve dar ou pode dar.
Sim, professor, Renata, continua comigo, a gente vai batendo uma bola, claro, se você quiser, Renata, mas se a gente olhar para então, o que pode ser uma aproximação então, da Rússia e da China, isso colocaria também Putin num local ou numa posição de sujeição, né? numa participação em segundo lugar, o que para Putin nunca é bem-vindo, se a gente olhar o tanto que a China pode dar suporte para a Rússia, caso esse estrangulamento financeiro fique mais forte, mais intenso daqui para frente? Sem dúvida, né? A relação entre China e Rússia não é uma relação, digamos, que não apresente algumas rusgas, algumas questões importantes. Tem disputa, né, no Polo Norte, na própria Ucrânia. A China é um grande investidor da economia ucraniana, né? Enfim, a história da Rússia e da China é uma história também bastante difícil durante a Guerra Fria, envolvendo inclusive conflito de fronteira, né, entre os dois durante o final dos anos 60. Então não é uma história que a gente pode dizer que essa aliança ela é indiscutível. Como eu disse, os sinais chineses são ambíguos, mas há sinais importantes de que está havendo uma aproximação. É muito significativo que na carta conjunta, na declaração conjunta do Xi Jinping e do Putin, a China manifesta de maneira inédita, pela primeira vez, né, apoio à narrativa russa de que a expansão da OTAN representa uma ameaça à segurança russa, né? Então, é uma mudança de placas tectônicas que a gente vai ter que assistir de maneira bastante cuidadosa, porque isso é central, a meu ver, como elemento dissuador para a Rússia brecar as atitudes agressivas contra a Ucrânia. Tá. Queria me aprofundar sobre a perspectiva brasileira, professor. Então, a gente viu o posicionamento do Brasil ali no Conselho de Segurança da ONU. Agora, o que é desejável que o país mantenha como postura e como mensagem nesse momento? A gente está, claro, distante desse conflito, mas temos, né, nesse momento, uma posição ali no Conselho de Segurança e claro, né, temos uma trajetória, um histórico, né, de tradição nas relações exteriores e posicionamentos diante de conflitos internacionais. O que se espera e o que, na visão do senhor, é o ideal que o país adote a partir de agora? O Brasil deve, né, como foi a posição apresentada, né, pelo nosso representante junto ao Conselho de Segurança da ONU, ao contrário do que o presidente Bolsonaro deixou a entender, né, quando ele afirmou que ele seria solidário à Rússia, né, uma frase que ficou bastante ambígua e complicada, mas pelo menos o posicionamento oficial do Itamaraty e do nosso representante junto ao Conselho de Segurança me parece o posicionamento correto que o Brasil deve adotar, no sentido de defender solução pacífica para as controvérsias e o mais importante, Renata, o respeito ao direito internacional, né? Ou seja, a Rússia, pelo ato que ela realizou ontem, ela violou um conjunto de acordos, não apenas, né, acordos, a própria Carta das Nações Unidas, evidentemente, mas acordos que a Rússia havia assinado com a própria Ucrânia, né? Com a Ucrânia tendo Estados Unidos, tendo China, tendo outros membros como também partícipes, né? Ou seja, tem a Declaração de Budapeste de 94, que a Rússia assegurava respeitar a soberania e a integridade territorial ucraniana. A Rússia assina um tratado com a Ucrânia em 1997, né, dizendo que também respeitaria a integridade territorial ucraniana e vice-versa. Então, esse tipo de postura de rasgar tratados, né, ameaçar militarmente países mais fracos, países menores, né, passar por cima de decisões coletivas de organismos internacionais, isso é algo que, para o Brasil, é inadmissível, não pode ser aceito, né? O Brasil, por exemplo, as fronteiras brasileiras foram todas negociadas em grande parte pacificamente, por meio de arbitragem, com tratados, né? Ou seja, como é que o Brasil pode fazer algum tipo de defesa à maneira pela qual a Rússia se portou, né? Então eu vejo com bons olhos a maneira pela qual o Brasil hoje se posicionou no Conselho de Segurança, né, dizendo que qualquer ação violenta, né, e em desrespeito ao direito internacional, o Brasil não vai apoiar. Professor, para a gente ir encaminhando para o fim desse papo, o presidente Joe Biden disse hoje que acredita que a Rússia está preparada, sim. Palavras dele, estou até sendo literal aqui, muito além, e quer lançar um grande ataque militar, então, contra a Ucrânia. Queria terminar esse papo ouvindo a sua opinião. Olha, Mona, a gente tenta, né, num papo como esse, passar para o telespectador e para a telespectadora uma análise que seja cautelosa e cuidadosa, ainda mais diante de uma situação tão dramática como a gente está vivendo.
mas eu preciso afirmar que eu sou realmente muito pessimista com relação à possibilidade de evitar um grande conflito na Ucrânia, né? Os sinais que a gente encontrou hoje por parte da Rússia, do Putin, foram os piores possíveis. E aqui eu vou destacar 2 sinais muito preocupantes. Primeiro, o esclarecimento de que o reconhecimento dessas 2 repúblicas separatistas não ficaria circunscrito ao território que elas ocupam hoje, mas ao território que elas clamam ser o delas, ou seja, hoje elas ocupam 1/3 dessas 2 províncias. Esse esclarecimento da Rússia é extremamente preocupante e mais preocupante ainda, né, no contexto de aprovação pelo parlamento russo do envio de tropas para o exterior, os comentários do presidente Putin de que a Ucrânia deve reconhecer a anexação da Crimeia, de que a Ucrânia tem que garantir que não entrará na OTAN e não poderá ter armas pesadas, né, uma desmilitarização do país. Ou seja, é um ultimato, basicamente, que foi feito hoje, e muito difícil numa situação dessa um ultimato ser, né, em relações internacionais, um país soberano não chega para outro desta forma, com esses termos. Então eu preciso afirmar, infelizmente, que eu sou muito pessimista, de fato, com relação a uma solução pacífica para essa crise que hoje a gente vive. Ah, meu Deus do céu, tomara que... Não que eu queira estar certo, nunca quis ser tão errado. Eu tô aqui, ó, a gente está aqui. Mas é claro, né, a análise e a opinião, elas estão baseadas em fatos, né? Os fatos dos últimos dias, sim, as últimas horas preocupam a todos nós para o lado mais complicado, né, de toda essa situação, que pode ser exatamente isso, um ataque. Professor Felipe Loureiro, muito obrigada pelo papo. Venha mais conversar com a gente. É um papo claro, direto, ajuda bastante a entender, apesar da complexidade do momento. Obrigada, professor. Obrigado a vocês e um abraço a todos e todas. Obrigada, Renata, pela parceria da entrevista. Daqui a pouquinho tem mais. Toma uma aguinha aí, Renata. Obrigada, querida.